Gente, vamos lá, tá? Vamos começar. Essa aqui vai ser mais rapidinha do que a outra, tem menos teoria, tá bom? Vamos lá, todos conectaram. Vamos falar agora, gente, olha aqui, apareceu. Bora lá, vamos começar. A gente vai conversar, certo? Sobre ressuscitação cardiopulmonar. Logicamente que a gente, em 40, 50 minutos, a gente não vai conseguir resumir um curso de 2 dias, tá? É só para que vocês se sintam convidados para fazer o PAUS conosco da Sociedade de Pediatria, beleza? Então, a gente vai discutir na forma de caso clínico. Vamos lá. Vamos atender um menino em parada, né? Bora começar. Todo mundo já fez a adesão aí ao jogo? Pode avançar. Aqui, gente, é só para lembrar aquela trilha da PCR. Ou seja, toda PCR, ou quase todas, na pediatria, em torno de 90% ou mais, ela é anunciada. Ou seja, ela começa com desconforto respiratório ou com choque, e se não identificado ou tratado, evolui até PCR, que a gente chama de trilha da PCR. Essa PCR súbita por arritmia é menos comum na pediatria, em torno de 10%. Nos adultos é exatamente o contrário, né? A maioria das paradas, assim, são paradas súbitas. Claro que tem os doentes que estão internados por uma pneumonia grave, por uma sepse, que vão parar por hipóxia e não por arritmia. Pode passar. Valendo. Menino de 4 anos, 19 quilos, sem resposta ao toque, à voz, em apneia. Qual é o diagnóstico? E sem pulso central, viu? Pulso central ausente. Bom, então, 20 pessoas disseram que era parada cardiopulmonar e 5 pessoas disseram que era parada respiratória. Gente, o diagnóstico clínico de parada cardiopulmonar é o quê? Ausência de resposta, ou seja, inconsciência, apneia e ausência de pulso central. Aonde é que eu vejo pulso central na criança pequena, no lactente? Braquial, certo? As crianças maiores, carotídeo ou femoral, mas o carotídeo é o mais utilizado, tá certo? Que é o mais que você está avaliando aqui na linha de frente, ao mesmo tempo que você checa pulso, você checa a respiração, tá? Então, a característica da parada cardiopulmonar, clinicamente, é ausência de resposta, ou seja, inconsciência, apneia e a ausência de pulso central. Agora, se a gente for falar em ritmo de parada, já é outra coisa que a gente vai ver já já. Pode passar. Vamos ver quem conseguiu, mais rápido. Quem é 499338? É você. Como é seu nome? Hã? Nós vamos chamá-lo de Pim. O teu nome é Micael. O Micael Pim. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Olha, só lembrando o que eu falei. Parada cardíaca se caracteriza por ausência de resposta ao estímulo, ausência de respiração e ausência de pulso. Pulso central, pode passar. Mais uma. Qual é a conduta apropriada para esse caso? Então, 22 pessoas colocaram iniciar RCP de alta qualidade. E o outro, proceder à intubação traqueal imediata.
Então, quando você está em parada, não é prioridade, né, a intubação. A prioridade é RCP de alta qualidade, que a gente vai já ver o que é um RCP de alta qualidade. Tá? Pode passar. Vamos ver, vamos ver. Galvão. Quem é Galvão? Olha ali, menina. Vamos lá, gente. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, RCP de alta qualidade. Na hora que eu disse que o paciente está em parada, eu tenho que começar a RCP, a ressuscitação cardiopulmonar. Eu começo por o quê? Qual a parte que eu começo? Pelas compressões. Olha, desde 2010, que houve a mudança de você fazer o ABC, passou a ser o CAB. Então, a primeira prioridade é a compressão. Depois é que você abre a via aérea e ventila, certo? Ok? Então, identifiquei a parada, inicio o RCP pelas compressões. Se você está sozinho, você vai fazer 30 compressões para 2 respirações. Se for adolescente e adulto, mesmo que você esteja de 2 socorristas, continua 30 para 2. Agora, criança, né, até você detectar as características puberais, que é pelo axilar nos meninos e mama nas meninas, até você identificar isso, você usa a proporção de 15 para 2, se forem 2 socorristas. Ok? Beleza? Então, além disso, você já pediu ajuda e alguém está providenciando o monitor para analisar o ritmo. Porque, como eu falei anteriormente, quando o paciente está em parada de diagnóstico clínico, eu posso estar diante de quantos ritmos? 4. Os 2 não chocáveis são quais? A sistolia e a ESP. E os 2 chocáveis? Dilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Então, é mandatório que eu tenha a análise do ritmo. Porque se eu estiver diante de um ritmo chocável e eu não chocar, o paciente não sai da parada. Estabelecer um acesso venoso ou intraósseo e colher a amostra de sangue. E, por último, preparar o material da intubação, que normalmente a gente só vai fazer a intubação depois de 2 a 5 minutos, após vários ciclos, né? Mas, assim, no mínimo 5 minutos de RCP para você indicar uma intubação. Não é a prioridade. Principalmente se você está conseguindo ventilar bem com a bolsa máscara. Pode passar. E o que é uma RCP de alta qualidade? RCP de alta qualidade é o quê? Comprima rápido. Rápido quanto? 100 a 120 por minuto. Por que é que eu não deixo a pessoa fazer mais de 120? Porque, a partir das 120 compressões, a pessoa que está fazendo a compressão, ela fica mais cansada e ela perde a profundidade e a efetividade da compressão. Ok? Então, 100 a 120. Comprima forte. Comprimir forte significa, no lactente, 4 centímetros, na criança, 5 centímetros, adolescente e adulto, de 5 a 6 centímetros. Tá? Então, porque se eu comprimir com muita mais força, eu posso também lesar estruturas, quebrar, fazer fratura de costela, né? Fazer alguma alteração estrutural. Permitir o retorno do tórax. Então, quando você comprime, você tem que deixar o tórax voltar. Totalmente. Não tira a mão de cima do tórax, mas você tem que deixar ele voltar.
para poder permitir o quê? O retorno venoso. Senão, se eu estou comprimindo e eu não relaxo o tórax, o sangue não consegue voltar para o coração. Então, eu impeço o retorno venoso. Minimizar interrupções. A gente não pode gastar mais de 10 segundos. Então, a interrupção tem que ser resumida a menos de 10 segundos. Para fazer o quê? Para fazer a checagem de ritmo e de pulso, para trocar quem está na ventilação, passar para a compressão, que você tem que trocar, pelo menos a cada 2 ciclos você trocar, tá certo? E evitar a hiperventilação. Isso aqui, quando você vai fazer a ventilação, por exemplo, 30 compressões, aí eu estou responsável pela ventilação. Aí eu faço 2 ventilações. Então, a ventilação ela deve demorar 1 segundo. Então, 1001, você conta aqui. Mais outra, 1001. Certo? Então, quando você vai contar essas coisas, você bota o 1000 para poder dar o segundo certinho. Ok? Quando você estabelece a via aérea avançada é o quê? É o tubo, é uma máscara laríngea. Então, quando você estabelece, você não precisa mais pausar as compressões, você vai comprimir de 100 a 120 por minuto e quem estiver ventilando vai ventilar por minuto 20 a 30. Então, cada um cuida do seu, né? 100 a 120 para a compressão e 20 a 30 a ventilação, sem interromper, todo o tempo, que é para manter a perfusão miocárdica. Cada vez que você suspende a compressão para ventilar, aquela pressão coronariana que você conseguiu, ela vai cair. E ela vai levar mais tempo para você atingir de novo. Aí, quando ela estiver atingindo, você vai interromper de novo. Então, na hora que você tem uma via aérea avançada, você não precisa mais interromper. Você faz simultâneo. Pode passar. Então, o que é que a gente estava dizendo? O RCP de alta qualidade, que a gente já falou o que era, providencia um monitor, estabelece um acesso, por último, o preparo do material. Aí, vamos lá. Pode passar. Qual é o monitor? Gente, é o monitor que eu tenho no serviço. Ai, não, mas eu trabalho no hospital, aquele monitorzinho, ele funciona, ele liga. Você conhece, porque o melhor monitor é o que você conhece, o que você sabe usar. Ninguém pode ter medo de chegar perto do monitor. Então, o monitor você tem que saber usar. Como é que eu monitorizo? Então, você pode colocar o quê? Aqui, no lado esquerdo, você põe aqui no ápice, né, as pás aqui do ápice, no 5º espaço, na linha hemiclavicular. E aqui desse lado, no 2º espaço, aqui ao lado do externo. Tá certo? Então, é a maneira como você monitoriza. Quando você está atendendo a parada, aí a pessoa chegou com o monitor, a primeira monitorização você faz com as pás. É só colocar o gel e encostar as pás. Você não vai disparar choque, você vai monitorizar para ver o ritmo. Se o ritmo for chocável, você já vai chocar. Você não precisa mais... eu identifiquei, agora eu vou trocar o eletrodo, vou botar... Não, a primeira identificação são com as pás. Eu não tenho aquela pá pequenininha, aquela pá pediátrica no meu serviço, mas eu tenho a de adulto? Tenho. Então, eu coloco uma na frente e outra atrás. Eu faço um sanduíche do bebê. Tá certo? Todo mundo entendeu? Aqui a gente não deixa escapatória para a pessoa dizer que não fez porque não tinha, porque tem jeito. Pode passar. Acesso. Gente, é fácil pegar um acesso venoso numa parada? Não, né? A rede venosa está colapsada com a parada. Então, o melhor acesso é um intraósseo. Posso fazer em que osso? Em todos, né? Todos eu posso fazer. Tem contraindicação? Não. Tá certo? Então, eu posso fazer o acesso intraósseo, que é o mais fácil. O central não é recomendado, porque o paciente está parado. Aí, na hora que você conseguir, o paciente saiu da parada, você troca
o intraósseo por um periférico ou por um central, tá certo? Toda vez que você for administrar medicamentos e você está fazendo as compressões, você continua fazendo as compressões. Por exemplo, eu vou administrar epinefrina. A melhor hora de administrar é durante as compressões. E, em seguida, eu faço um bolus de 5 a 10 ml. Se o paciente for grande, faço 10. Se for pequeno, eu faço 5. De soro para favorecer a circulação da medicação. Mas, no mínimo, 5 ml você faz. Então, eu administrei a epinefrina, em seguida o bolus, e durante as compressões. Pode passar. Aqui um acesso intraósseo, né? Pode passar. É o lugar mais comum, é a tíbia. Agulhas são as mais variadas. Essa aqui do meio é que a gente usa no nosso curso, né? Para fazer o treinamento com as coxas e pés de frango. Pode passar. Pode passar? E agora vem o quiz, porque a gente vai se preparar para entubar. Qual é o tubo adequado para essa criança? Essa criança tem o quê? 4 anos, não era isso? Qual é o tubo? Valendo também presente agora. Bom, grande maioria acertou, certo? Qual é a regra? O paciente tem 4 anos. É a idade, que é 4, dividido por 4, que é o quê? 1. Aí, 1 mais 4, 5. 5 se for sem CAF. E 4,5 se for com CAF. Então, você calcula, né? E aí você vê. É com CAF, é aquele número que você achou. A idade dividido por 4 mais 4. Se for com CAF, você subtrai meio, porque a idade dividida por 4 mais 3,5. Certo? Então, está aqui a resposta. Pode passar. Olha ali, a Galvão está que está, viu? Está louca para ganhar o presente. E a Duda está aqui, viu? A Duda já ganhou uma. Pode passar. Material, gente. Começa pela escolha de quê? Da lâmina, né? Vamos escolher o tubo e escolher a lâmina. A lâmina. As crianças pequenas são mais fáceis de ser entubadas com as lâminas retas. Crianças maiores com a lâmina curva. A gente vai já ver qual é a diferença da técnica. Pode passar. Regra dos tubos. Escolha do tamanho. Então, o diâmetro do tubo, se for sem CAF, é a idade dividida por 4 mais CAF, mais 4, com CAF, idade dividida por 4 mais 3,5. Aonde eu fixo? Eu pego o diâmetro da cânula que eu coloquei e multiplico por 3 para eu colocar aqui no lábio superior. Tá? Então, por exemplo, eu entubei com a cânula 4. Então, 4 vezes 3, 12. O número que vai ficar aqui, para fixar aqui no lábio, é o 12. Como é que eu checo se esse tubo está bem localizado? Além de eu ter colocado na numeração correta, como é que eu checo? Primeira coisa, você vê a expansão, né, se ela está simétrica. Aí você vai ver o quê? A ausculta, né, que você vê nos 2 lados do hemitórax, e pode checar também no estômago, para ver se o tubo não foi para o estômago. Checo a ausculta realmente se está ok. E o padrão ouro é aquele detector de CO2 exalado. Aquele é o padrão ouro. Os serviços têm? Não. Se você tiver uma capnografia, se vai botar o paciente no respirador, também pode usar. E, por último, um raio-x que você vai locar se ele está bem direitinho. Tá? Pode passar. Técnica. Se você usar a lâmina reta, você vai usar a ponta da lâmina para calçar a epiglote. Então, você vai ver a epiglote e você vai segurar a epiglote e passar o tubo.
Se for, isso aqui é bom para quê? Crianças pequenas, porque a epiglote da criança ela é bem maleável, tá? Pode passar o próximo. E se for criança maior, a epiglote dela é mais rígida, a cartilagem dela é mais rígida. Você usa uma lâmina curva, que aí a ponta da lâmina ela vai ficar na valécula. Aí você coloca na valécula e faz assim, aí ela levanta também a epiglote, tá certo? Mas é diferente a técnica, tá? Pode passar. Agora vem o quiz de novo. O monitor apresentou um ritmo cardíaco. Qual é o ritmo que você está vendo? Está todo mundo vendo a tela? Eita, que muita gente acertou, tá? Então, ali era o quê? Uma linha isoelétrica, que era o quê? Uma assistolia. Pode passar. Vamos ver, vamos ver. A Galvão não deixa nem ninguém encostar, viu? Pode passar. Falei para vocês, o diagnóstico da parada é aquele que a gente disse, né? A ausência de resposta, a ausência de respiração e a ausência de pulso central. E que o ritmo ele pode ter 2 ritmos não chocáveis, que é a atividade elétrica sem pulso e a sistolia. E os chocáveis, a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. Pode passar. Vem o quiz de novo. Qual é a conduta da sistolia? Vamos lá. O menino tem 4 anos e pesa 19 quilos, tá? Vocês lembram ainda, né? Muito bem. Maioria disse que era manter RCP de alta qualidade por 2 minutos. Né? Não tem indicação de choque. Por que é que essa da epinefrina está errada? Hã? É a dose. Lembra que eu até dei aqui a dica. O menino tem 19 quilos. A dose que você usa você usa 1:9, né, da diluição, 0,1 ml por quilo. Ficaria quanto? 1,9 da epinefrina diluída de 1+9. Proceder em intubação, já falei que é a última coisa que você vai pensar. Por enquanto, você tem que tirar ele da parada. E administrar bicarbonato. Se você vê o manual do PAUS, há muito tempo não se fala em bicarbonato. Tá certo? Então, não há indicação formal. Tá? É claro que, se o paciente tiver com acidose grave, com a hiperpotassemia, né? Aí a indicação é para baixar o potássio, né? E aí você faz. Ok? Alguma dúvida daí? Está vendo? É já que ela vai ganhar o prêmio. Pode passar. Aí você manteve a RCP de alta qualidade, administrar epinefrina 1,9, não 0,9, como estava lá. E considerar a via aérea avançada, tá certo? Porque você já está... já vai ver que o paciente... você não pode ficar mais do que 5 minutos lá, sem ter uma via aérea garantida. Passado 2 minutos, você vai trocar as compressões. Quem está fazendo compressão vai fazer ventilação. Quem está ventilando vai fazer... Porque você não pode ficar mais do que 2 minutos fazendo compressão, porque perde a efetividade, porque você cansa. E reavalia o ritmo do paciente. Pode passar. Está aqui só para lembrar a epinefrina, que é 0,01 miligrama por quilo, 0,1 ml por quilo da solução de 1 para 10 mil. EV ou IO administra durante as compressões. Gente, isso é extremamente importante de lembrar. Você não para a compressão para fazer a epinefrina.
e segue o bolus de 5 ml de soro. Hoje é indicado o mais precoce possível você fazer epinefrina. E você iniciou a RCP, olhou para o monitor é a sistolia ou atividade elétrica sem pulso, você pode fazer logo de imediato a epinefrina. Ela é o mais precoce possível, nos primeiros 2, 3 minutos. E pode repetir cada 3 a 5 minutos. Só lembrando que em algum tempo se indicava, quando você não tinha uma via venosa ou intraóssea, fazer a diluição pura 0,1 ml por quilo. Ou seja, é 10 vezes essa dose aqui, ó, 0,1 e aqui é 0,01. Aqui é 1 para 10 mil e aqui é 1 para 1000. Essa absorção endotraqueal da epinefrina, ela é errática. Você não sabe qual é a dose eficaz. Então, hoje, há um desencorajamento, desenfatização de uso de droga por via traqueal. Quais são as drogas que a gente pode usar via traqueal? Naloxone, que mais? Atropina, epinefrina, né? Então, são essas drogas que você pode usar. Atropina, naloxone, epinefrina, lidocaína. Você pode fazer. Pode passar. É isso aqui repetindo, né? Mantém RCP, faz epinefrina, pode passar. E vem o quiz. O paciente, quando analisado, não tinha resposta à voz, não tinha respiração, não tinha pulso. E aí olhou para o monitor. Está aqui o monitor. Qual é o ritmo? Atividade elétrica sem pulso. Você olha, você jura que o paciente voltou, né? Só que você não olha só o monitor. Olha o pulso do paciente, olha se ele respira, olha se ele responde. Tá? Então, o que é uma atividade elétrica sem pulso? É um eletro normal, mas o paciente não está nem aí, não. Ele está parado, viu? Qual é o tratamento? Qual é o tratamento, Marcelo? Manter RCP e pode fazer o quê de novo? Epinefrina, né? Pode passar. Tá aí, a Galvão está solta, viu? Está de olho aqui no prêmio, pode passar. Mais um quiz. Qual é a conduta? Aqui, suspender RCP. Aqui, manter apenas compressões e dobrar a dose da epinefrina. Manter RCP e fazer 3,8 de epinefrina. Manter RCP por 2 minutos. E epinefrina 1,9 ml EV. Olha aí, a grande maioria também acertou. RCP de alta qualidade por 2 minutos e repetir a epinefrina, detalhe, na mesma dose. Não existe mais a conduta de você aumentar, dobrar a dose de epinefrina, não. É sempre 0,1 ml por quilo da solução de 1 para 10 mil. Nada de estar dobrando dose, nem nada não, viu? Pode passar. Uau! Qual é a Mariana? Está ali, a loura. Pode passar. Ó, manter ICP de alta qualidade e epinefrina 1 para 9. Ficou bem claro, né, gente? Nada de dobrar a dose é a mesma. Pode passar. Após 2 minutos de RCP de alta qualidade, né, foi trocada as funções, minimizando a interrupção. Quanto tempo é?
menos de quanto que eu devo interromper? 10 segundos, né? Reavalia o paciente o ritmo e realiza a intubação. Já tem bem uns 6 minutos que a gente está reanimando o paciente, agora que a gente está intubando, viu? Não é a prioridade, pode passar. Quiz. Vamos lá. 2 minutos, trocou compressão, o compressor com o ventilador, realizou IOT, reavaliou o paciente. Inconsciente, apneia e sem pulso. Qual é o ritmo? Atividade elétrica sem pulso. Inconsciente em apneia e 0 pulso. Então, ele tem o quê? Atividade elétrica sem pulso. Não é o monitor, é o paciente. E agora, gente? Fazer o quê? Bora lá. Mariana está no primeiro lugar ainda. Pode passar. Vamos a outro quiz. Que conduta, nesse momento, é imprescindível para ter o retorno da circulação espontânea? O que é que eu faço? O que, como, onde, por quê? Como? Quando? Muita gente também acertou. Porque, gente, olha, nós estamos num ciclo vicioso. RCP, epinefrina. RCP, epinefrina. RCP, epinefrina. O paciente saiu da sistolia e foi para a atividade elétrica sem pulso. Continua parado? Continua parado. Existe uma causa por trás disso? Lógico que sim. Então, se eu não identificar essa causa e não tratar, não pensem que o paciente sai da parada com epinefrina e RCP, tá? Então, tem que identificar as causas potencialmente reversíveis, que são os velhos o quê? 6Hs e 6Ts. Vamos lá? Olha aí, Lia. Tá chegando. Bora lá. Tá aí, os Hs e os Ts que a gente já falou, né? Pode passar. E aí, eu começo por onde? Paciente, você está lá fazendo a RCP, mas alguém vai ter que conversar com a família para saber, né? O que é que houve? Né? O que é que houve com o paciente? Não, ele foi encontrado inconsciente na cama. Tá? Não tem história de alergia, não usa medicação, não tem nenhum passado médico. Última refeição em líquido 5 horas antes. E o que foi que aconteceu? O evento, encontrado inconsciente em sua cama. Ok? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pedir o quê? Uns exames, né, não? Aí o que é que a gente pede? A glicemia, o que mais? Um agaso, eletrólitos, enfim, pede os exames. A glicemia da beira-leite já pode te dar uma pista, né? Pode passar. Quiz. Aí, ó, o DX do menino low e a glicemia 17. Sódio normal, potássio normal, cálcio normal, hemoglobina normal. Qual é a infusão de glicose que eu vou fazer para esse menino? Ou seja, gente, o menino está parado por hipoglicemia. Eu tenho que fazer glicose. Quanto é que eu vou fazer? Ele tem 19 quilos, tá? Só recordando para vocês. Muita gente também acertou. Qual é a dose de glicose que eu faço? Se eu estiver usando glicose a 25%, eu uso 2 a 4 ml por quilo. Se eu estiver usando soro glicosado a 10%, 5 a 10 ml por quilo. E no recém-nascido, soro a 10% é quanto? 2 ml por quilo. Essa é a taxa de infusão de glicose. O nosso paciente tinha 19 quilos, por isso ele ganhou
38 ml de glicose a 25% em bolos. Aí você usa a glicose que você tiver no hospital. E aí ficou Mariana. Está aqui o que eu já falei, né, da glicose a 25, soro glicosado a 10 e do RN soro a 10 também. Não posso fazer soro a 25% em RN não, tá, gente? Só a 10. A resposta era essa mesmo, mantém RCP, mantém por 2 minutos, troca as funções, reavalia o paciente e o ritmo. Vamos em frente, que tem mais quiz. A reavaliação revela resposta ao estímulo doloroso, movimentos respiratórios, percentual presente. Qual é o ritmo? Essa é mamão com açúcar. Ritmo sinusal normal. Alguém tem dúvida disso? Alguém talvez botou taque ventricular, mas por engano. Né? Porque o ritmo é bem sinusal. A diferença do AESP é porque o AESP não tinha pulso, mas esse aqui tem, né? Pode passar. Mariana já levou o presente. Próxima. Qual é a alternativa que está correta em relação aos cuidados pós-ressuscitação? Totalmente correta, viu, gente? Então, a maioria também acertou, né? Manter normotermia e saturação entre 94 a 99. Só um parêntese sobre normotermia. Então, a recomendação hoje é que a gente mantenha durante 5 dias do pós-parada o paciente em normotermia, ou seja, entre 36,5 e 37, até no máximo 37,5. Porque tanto a hipotermia como a hipertermia, elas são prejudiciais. Fazer hipotermia sem os devidos cuidados é muito mais danoso, né, do que você fazer uma normotermia. Paciente tiver hipertermia, trate com antitérmico e mantenha nessa faixa de normalidade. Então, normotermia, saturação entre 90 e 94. E 94 e 99. Por que eu não posso deixar acima de 99? Porque a partir de 99 de saturação, essa sua PO2, ela pode ir de 80 até 500 de PO2. Então, a hiperóxia ela é extremamente lesiva por conta dos radicais livres, lesão tecidual. Por que essa aqui está errada? Porque a saturação ele botou 100% e induzir hipotermia. Por que essa está errada? Titular drogas vasoativas, mantendo o PA normal para a idade e promover hiperventilação, porque não é para hiperventilar. Você tem que deixar normocapnia, ou seja, uma PCO2 em torno de 40, 45, tá? E porque quando você faz hiperventilação, ou seja, quando você joga a PCO2 lá para baixo, o que você faz a nível cerebral? Vasoconstrição e isquemia. Se o paciente teve uma parada, ele já teve lesão hipóxica. Se eu faço isquemia pela hipercapnia, eu vou, pela hiperventilação com a hipocapnia, eu vou fazer mais ainda queda da perfusão e, portanto, mais lesão tecidual. Encaminhar para a UTI pediátrica e favorecer a hipotermia. Encaminhar para a UTI está valendo e hipotermia não. Então, aqui era totalmente correta, era essa daqui. Pode passar. Pronto, tudo que a gente já comentou aqui, certo? Tudo que a gente comentou nos itens. Pode passar.
Aqui, lembrar o seguinte, qual é a sequência, né, do tratamento da parada cardíaca? No folderzinho de vocês também tem os algoritmos, que são os mesmos algoritmos do PAUS, daquela cartelinha do PAUS, tá? Então, paciente em PCR, eu inicio o quê? RCP. Coloco o desfibrilador para ver o ritmo, identifiquei a sistolia ou a ESP. Mantenho o RCP e, ao mesmo tempo, eu já vou administrar epinefrina e já vou começar a pensar nas causas que ele possa ter, potencialmente reversíveis. Era um paciente que é da nefrologia, lá do SEIB, e ele parou. Ele fazia hemodiálise todo dia e faz 2 dias que ele não faz. O potássio do menino está lá em cima, junto com a acidose metabólica. Então, eu tenho que pensar o mais precoce possível na causa potencialmente reversível. Depois de 2 minutos, verifico o ritmo, continuou em parada, mantenho RCP. Só vou poder fazer epinefrina no outro ciclo, por quê? Porque a cada 2 ou 3 minutos é que eu posso repetir. Alguma dúvida na sistolia ESP? Estão tão calados. Isso é o que me preocupa. Pode passar o próximo. Gente, está quase terminando. Pode passar o próximo. Bom, aqui é que é animado, certo? Paciente parou por um ritmo chocável. Aí, PCR, comecei RCP. Mas eu tenho que conseguir um desfibrilador para checar o ritmo o mais rápido possível. Coloquei as 2 PAs, né, lá no paciente. Lembra que a primeira monitorização a gente deve fazer com as PAs? Aí eu vi o quê? Uma fibrilação ventricular. Eu vou fazer o quê? Choque. Então, eu vou chocar com quanto? 2 joules por quilo. Aquele nosso menino que tinha 19 quilos, se ele tivesse um ritmo chocável, você ia fazer quanto? Quanto? 38 joules, tá certo? Aí, fiz o choque e volto imediatamente para RCP, tá certo? Aí vou, a cada 2 minutos, vendo o ritmo. Chequei de novo, gente, estava a mesma coisa, fibrilação. Aí eu vou fazer o choque e já vou retomar a compressão e vou fazer epinefrina. Então, RCP, choque, epinefrina. Então, depois do segundo choque, você faz a epinefrina, certo? Mesma dose, 0,1 ml por quilo. Continua a RCP. Lembra que a epinefrina tem que ser feita durante as compressões e com flash de 5 ml de soro fisiológico. Aí, 2 minutos depois, chequei o pulso e chequei o ritmo. Fibrilação de novo. Aí eu vou fazer o quê? O antiarrítmico. Então, na sequência, vamos lá. RCP, choque, RCP, choque, RCP, epinefrina, RCP, choque, RCP, antiarrítmico, que pode ser amiodarona ou lidocaína. Tem preferência por algum? O que você tiver. Quem me garante que tem amiodarona? Mas eu tenho lidocaína. Nenhum é superior em relação à outra. Você precisa saber a dose decorado? Não, mas tem o cardzinho, né? Então, você pode usar. Mas a amiodarona, normalmente, é o quê? 5 miligramas por quilo. E aí, você vai seguir. Fez a amiodarona, ainda não saiu, aí você tem que sempre pensar nas causas potencialmente reversíveis. Tá certo? Pode passar. E aqui, gente, só para lembrar que houve mudança em 2020 na cadeia de sobrevivência, né, da parada intra-hospitalar e extra-hospitalar. Em 2020,
na intra-hospitalar, foi colocada aqui a recuperação do paciente, tipo a reabilitação, tá? E em 2015 só eram 5 elos, agora são 6 elos, tá certo? Então, isso aqui é do livro do Paus mesmo. Sempre lembrar que o mais importante, gente, suporte básico de vida, saber fazer uma compressão torácica é obrigação de todos nós. Ventilar o paciente adequadamente também é todos nós. Quando a gente tem que saber. Quando a gente faz o PAUS, a primeira estação, a pessoa passa o suporte básico de vida. Quando você fala em básico, dá a impressão que é uma coisa, né? Aí o avançado é melhor. Se você não fizer o básico, o paciente não sai. Por quê? O suporte básico é RCP de alta qualidade. Certo? Alguma dúvida em relação a esse tema? Na verdade, hoje é uma preparação para vocês fazerem a imersão nas próximas aulas. Porque a gente vai ter a aula da identificação da insuficiência respiratória. Aí você tem que sempre lembrar a avaliação inicial, aparência, respiração e cor. Depois, a avaliação primária, o A, B, C, D, E. Depois vem a secundária, que é exame físico, e a anamnese dirigida, que é o samplo, sinais e sintomas, alergia, medicações, passado médico, líquido e últimas refeições e os eventos. Então, todo isso é um processo, é um encadeamento para você poder participar de todas as aulas. A programação a gente fez de uma maneira que realmente assim, pudesse ter uma certa sequência. Vamos ter a parte da insuficiência respiratória, das doenças respiratórias, a parte do choque, tá? Choque hipovolêmico, choque séptico, convulsão, né? Os casos de TCE, que o doutor Carlos Vinícius vai mostrar do mais básico, que você não precisa fazer nada, só observar, até os casos mais graves, está certo? Vamos ter aula de intoxicações, vamos ter aula de identificação de maus tratos, a parte das patologias cirúrgicas. Então, assim, a gente procurou fazer uma programação bem variada. E, assim, quem sabe, dependendo da solicitação, ano que vem a gente talvez mudar um pouco o formato, fazer uma coisa, sei lá, teórico-prática, mas planos para o futuro, né? Por enquanto, a gente vai revisando essa parte teórica toda. Alguma dúvida que eu possa... Cadê o pódio? Foi a Mariana, não foi, não? Está aí, ó. Clarice é o terceiro lugar. A Lia ficou no segundo. E a Mariana Loura. Mariana, você ganhou o presente.